Antes, tudo que eu falar aqui, eu não estou falando para você. Eu não estou provocando você, eu não estou mexendo com você, eu não estou dando nenhuma direta para você. Porque antes dessa palavra ferir você, ela me feriu. Quando eu preparei esses estudos, eu orei muito e pedi a Deus para que trouxesse algo que pudesse produzir mudança na vida de vocês. Experiência, conselho, se fosse bom a gente venderia, não é? Mas é tão bom quando eu já passei dos 50 anos e é muito interessante, porque quando nós temos a idade de vocês, nós achamos que nós seremos eternos, que nós nunca vamos envelhecer, que nós nunca vamos nos cansar e que nós não temos nada a aprender com as outras pessoas. Isso é um grande equívoco, um grande equívoco. Gostei muito quando nosso irmão trouxe a palavra, né? Ame as pessoas mais idosas, acompanhe, aprenda com elas, ame essas pessoas. É muito importante que a gente crie essa cultura de respeito, de reverência. Se você olhar a igreja primitiva, tinha um conselho de anciãos. O que eram? Pessoas idosas, experientes, que estavam ali para aconselhar, para compartilhar a experiência. Então você, às vezes, está sofrendo muito por um problema que outras pessoas já viveram, já superaram, aprenderam a lidar com isso. Então, eu não quero dar nenhuma indireta, mas quero dar diretas a vocês. Então, quando eu falar com você, não olhe para as minhas limitações. Vamos contemplar a beleza, a riqueza, a profundidade da palavra do Senhor. Mas, se você colocar a vida e o ensino da palavra de Deus, ótimo, eu pedi isso. Se você colocar o ensinamento da palavra de Deus fora de qualquer contexto espiritual, transcendental, você vai ver que tem ali riquezas profundas para todos os aspectos da vida. Só que às vezes a gente encara a palavra de Deus somente como algo transcendental e não se dá conta de que ali tem muitos conselhos de vida, de relacionamento e de crescimento. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, olha quanta virtude, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo o desafio como é abrangente a missão, o papel, aquilo que Deus espera de nós. Por outro lado, circulou recentemente no WhatsApp aí, um post referindo-se ao Gramsci. Não sei se vocês viram. E diz assim: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo. Saturado com o cristianismo. Por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Não vou fazer crítica ao Gramsci, cada um sabe o papel da filosofia, o contexto que ele vivia, um italiano, mas você sabe muito bem a leitura que ele está fazendo. Uma Itália dominada, o projeto de Gramsci era de hegemonia, não admitia nada, a hegemonia do povo, tudo pelo povo, o povo faz tudo, manda tudo, e pode ser até que você se contrapõe, você fala, como que eu vou ser líder se eu não vou trabalhar a unanimidade, se eu não vou trabalhar a linha condutora, né, um padrão de vida, de referência para todos os meus liderados. E quando a gente fala de líder pressupõe um grupo. Você não vai ser líder sozinho. Você vai precisar ter um grupo que te acompanhe, que respalde, que respeite a sua posição. Mas aí vem a seguinte questão. Você tem realmente as raízes fundadas no reino de Deus? Você acredita mesmo no reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você acredita mesmo no reino de Deus? O diabo acredita. Você é convencido do reino de Deus ou verdadeiramente convertido ao reino de Deus? Conversão é mudança, é postura, é conduta, é caráter, é moral. Você está realmente afinado com essa visão do reino de Deus? Você pode ser considerado um exemplo de cristão, um exemplo de cristã? Pode?
O exemplo, o modelo precisa ser seguido. O exemplo precisa ser seguido. E o contra-exemplo precisa ser abandonado. Você se considera antropocentrista ou cristocentrista? Você é o cara ou Jesus que é o cara na tua igreja, na tua comunidade, na tua liderança? Quem que você coloca no alto? Quem você coloca no alto? Quem está na ênfase do seu trabalho, da sua liderança? Fale de Jesus, não fale de você. Falar em nome de Cristo é muito mais do que falar dele. Viver a palavra de Deus é muito mais do que conhecer a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus. Ele contestou, desafiou Jesus totalmente em cima da palavra de Deus. Precisamos gerar seguidores de Cristo. Não é simplesmente acreditar e conhecê-lo, andar intimamente ligado nele. Esse é o desafio. Gideão precisou tirar do seu meio os fracos, medrosos e covardes. Nós precisamos ser referências espirituais e não científicas. Modelos de gestão são muito bons, são fantásticos. Vamos nos apropriar do conhecimento científico, todo produzido, toda a experiência, mas se nós não estivermos, de fato, de verdade, alicerçados em Jesus, estamos fora. Não precisamos de muita teoria científica, precisamos da unção de Deus. Mais do que o seu sacrifício, Ele quer você por completo. Você é líder ou está líder? Você tem características de liderança ou você realmente está exercendo uma liderança sem características de líderes? Você apoia a liderança da sua igreja ou sabota? A mocidade está aí fora, esperando para seguir um bom caminho, livre de drogas, sexo indevido, ocultismo, livre dos caminhos de morte. Levar as pessoas a seguir a Cristo é caminhar com elas em santidade e na mesma direção. Grandes líderes chamam outros e outras para um grande comprometimento. Mas líderes de Deus se submetem a Deus e depois servem as pessoas. Importante é a glória de Deus se manifestando no nosso meio, promovendo a salvação dos perdidos e perdidas. Falar do sangue de Jesus derramando em favor de nós e não derramar de dinheiro dos céus. A mensagem do Evangelho precisa estar centrada em Jesus Cristo, na cruz, no sangue, e não centrado nos shows, nas luzes ou efeitos especiais. O Evangelho, enfim, é raiz, é fruto. O Evangelho não é casca e nem folha. Que Deus os abençoe.